Bom, no Django a gente tem três tipos de heranças. Você tem heranças do tipo Proxy Models, certo? Você tem heranças do tipo Multi-Table Inheritance, que é heranças de multitabelas, e heranças do tipo abstrata, classes abstratas, né? Abstract Class. Dessas três, a única que eu recomendo você utilizar é a herança do tipo de classe abstrata, certo? Os outros tipos de heranças, eles misturam tabelas com os models, e aí você tem, às vezes, um model que é salvo em duas tabelas diferentes, de alguma forma, assim, um pouco obscura, ou você tem uma tabela que meio que dois models utilizam ali, enfim, não é legal de utilizar dessa forma essas heranças meio misturadas assim, porque você pode, geralmente você vai ter problemas para na hora de fazer queries, uma coisa vai interferir na outra, um nome vai dar conflito com outro nome, um campo vai dar conflito com outro campo, e é muito mais difícil de você dar manutenção depois, de você entender de onde um dado está vindo, para onde o dado está indo. Então, não recomendo você utilizar nenhum tipo de herança, a não ser herança de classes abstratas. Esse sim é útil e eu recomendo que você utilize, que é basicamente você criar uma classe que tenha definições que vão ser... Como é que eu posso dizer? Tenham definições que vão ser utilizadas por outras classes e aí você não quer se repetir, né? Então, um bom exemplo disso são aqueles campos de Created Edge e Updated Edge, né? Que são campos que representam ali a data que um registro foi criado no banco de dados e a data que um registro foi atualizado no banco de dados. Então, para dar esse exemplo desses campos de Updated Edge e tal, vou fazer o seguinte: digamos que um employee, toda vez que um employee é criado, você quer manter no banco de dados a informação de quando ele foi criado. Então, você precisa do campo Created Edge, e esse campo Created Edge vai ser um campo models.datetime. E nesse caso, como eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque isso não tem a ver muito com a aula de hoje, mas só para você entender quando você precisa fazer isso no Django, se você está criando um campo do tipo Created Edge, você quer que ele seja preenchido de forma automática. Então existe uma opção, quando você está utilizando campos do tipo DateTime Field, que é o Auto Now Edge. Então você pode vir aqui, ó, e passar Auto Now Edge, ou seja, ele vai preencher automaticamente quando você adicionar um registro, você passa aqui como true, beleza? E você tem o updated edge. Da mesma forma, você vai ter um models.date time field. Nesse caso, não é auto now edge, somente auto now, que aí ele vai sempre atualizar com a data. Toda vez que esse registro for atualizado, ele vai pegar o now daquele momento, né, o time.now, e vai salvar nesse campo, beleza? E aqui ele vai fazer a mesma coisa, pegar a data do time.now, porém apenas na hora que você está adicionando um registro. Vou salvar aqui e eu vou deixar como null igual a true, só para a gente não perder. Aliás, não vou deixar no igual a true, não, vou deixar assim. Vou vir aqui embaixo, vou apagar novamente aqui essas migrations, dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Apaguei essas migrations, apaguei novamente o banco de dados, certo? Vou sair aqui e vou rodar o Python Make Migrations. E aí, deixa eu dar uma olhada nessa migration que foi gerada, nessa migration de employee. Se você dar uma olhada aqui agora, você vai ver que tem o campo Created Edge e o campo Updated Edge, apenas nesses dois. A definição desses dois campos está aqui, beleza? DateTime Field. Bom, o que a gente vai fazer agora aqui? A gente vai migrar, rodar o Migrate. E eu vou abrir aqui o
o shell do Django novamente. E vamos criar um employee, certo? Employee vai ser igual a employee objects.create John, somente John. Ele deu um erro aqui porque esqueci da aspas no final. Pronto, salvou. E aí você observa que automaticamente ele já gerou para mim aqui, ó, um timestamp da hora que foi criado o objeto. Então, às 19h12 e às 19h12 também aqui para criar e para atualizar, basicamente o mesmo horário, um em seguida do outro, mas com a diferença de milésimos de segundos aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar o mesmo objeto, vou fazer aqui e.name igual a John Doe. Pronto, eu vou salvar, e.save. Pior que ele não vai salvar por conta daquela... não vai salvar e desativar ainda, né? Pronto, isso aí. Desativou e salvou o usuário. E agora você vai ver que o created edge continua esse aqui, 19h12 em 1 segundo, porém o updated edge agora é 19h12 e 39 segundos. Beleza, essas duas configurações aqui servem justamente para isso. Agora, onde é que entra esse abstract, essa classe abstrata aqui? Digamos que você precisa agora ter essa informação também para o departamento e também para os assignments, para o profile, para todo mundo. Então é uma informação que todos os models vão ter. Você pode manualmente aqui copiar e colar isso dentro dos seus models, dos outros models sem nenhum problema, depois migrar, vai funcionar. Ou você pode criar uma classe abstrata como base para ser utilizada. Então você pode vir aqui e criar, por exemplo, class base, vou chamar só de base mesmo, models.model, e defino aqui dentro esses campos, né? Created edge e tal. E aí, em vez de departamento, employee e tal, herdarem de models.model, eu vou dizer que agora eles vão herdar de base. Aqui embaixo também. Não, aqui não, obviamente, mas aqui embaixo. Pronto. Assignment e profile também herdam de base. Eu vou até vou chamar de base model, acho que ficaria mais claro, né? Em vez de só base. É uma boa ideia. Tem aqui base model, pronto. E aí todo mundo agora que herda de base model já tem essas configurações. Então eu posso remover esse created edge daqui, que não vai ter problema. A única coisa que eu preciso fazer é dizer para o Django que esse base model, tá herdando aqui de models.model, é uma classe abstrata. Então, se eu não especificar isso para o Django, ele vai criar uma tabela chamada base model e tal, e aí vai fugir da ideia que a gente precisa. A gente quer criar uma classe abstrata que não tenha tabela associada a ela, mas que já tenha configurações dos models aqui já prontas para utilizar nos models subsequentes, sem ter que ficar repetindo as coisas lá embaixo. Então, o que você faz? Você vem aqui, especifica aqui class meta, isso aqui é uma configuração do próprio Django que você pode passar para configurar meta-atributos, né? Tem outros meta-atributos, mas não vem ao caso também aqui agora. E nesse caso, eu vou especificar que a classe é uma classe abstrata, e para isso eu preciso passar o atributo abstract igual true. Pronto, com isso o Django já sabe que esse base model aqui não vai ter tabela criada para ele. Posso até gerar uma migration, você tem que apagar o banco novamente aqui. Venho aqui e faço um make migrations. Não vai porque os outros campos aqui ele não sabe se os outros, esse departamento e tudo mais já não vai ter, no caso, uma data de criação e tudo mais. Então, como eu não defini default, eu não quero ter que criar um valor default para eles também aqui agora. Eu vou simplesmente apagar o banco também. Daí eu chamo novamente o make migrations.
E agora o interessante é o seguinte, se você olhar a migration que foi gerada, todo mundo agora, todos os models tem, o assignment tem, o department tem, todos eles têm o campo created at e o updated at configurados. Então, agora você já consegue criar e atualizar os models, mantendo o registro da data de criação e a data de atualização deles, sem necessidade de ficar repetindo essa informação em todos os models, sem ter essa duplicidade de código desnecessária. Então, você pode utilizar o Abstract Class, é a única forma de herança que eu recomendo você utilizar no Django é essa, o Abstract Class, para poder configurar informações, campos que você precise que sejam necessários, ou para todos, ou para classes específicas. De repente você tem lá um user que tem name e e-mail, por exemplo, e você quer ter um employee. Você tem um employee, desse jeito como a gente fez aqui já, employee, mas você queria ter uma classe base que já tem o nome, já tem e-mail e tudo mais, e employee herdaria dessa classe base. Você poderia fazer. Você criaria a classe user, o nome e e-mail. Aí o employee, você herda da classe user, você não precisaria novamente definir aqui, como a gente fez, o nome do employee. Ele já está herdando isso da classe user. Se você precisar criar um outro manager, por exemplo, uma classe manager, poderia também herdar dessa classe base user, já com a configuração lá de nome e tudo mais, tudo pronto, sem você ter que duplicar isso. Então, você escolhe a forma que você precisa, dependendo da situação, mas esse é o único tipo de herança que eu recomendo você utilizar. As outras formas de herança que misturam classes e tabelas e tudo mais, e espalham informações e tabelas diferentes para compor ali um único model, geralmente não é muito interessante. Uma perda de tempo. Porque você vai ter uma modelagem de dados muito confusa e, sei lá, aqui tratando de um assunto que não tem a ver diretamente com a aula, né? O ideal seria que, se você estiver pensando em modelos, em modelagem de dados mais voltada para o domain driven design, onde você tem lá entidades dentro lá do domínio, você usaria os models do Django apenas como repositórios, e aí o ideal é que você espelhasse uma coisa com a outra, e quando você tem essa modelagem de dados meio misturada, você não consegue fazer esse espelhamento, né? Mas enfim, não só por isso, mas também, como eu falei, porque gera muita confusão para dar manutenção depois.